Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria que estou aqui ao lado do professor Severino Celestino, a quem eu considero sempre um eminente professor de estudos espíritas, de estudos sobre a Bíblia e um grande companheiro do movimento espírita. Então, rapidamente ali nós fizemos um ajuste aqui na programação, porque pensando no formato painel, eu fiquei pensando, o que é que eu vou dizer aqui junto com o professor? É melhor ouvi-lo. Então, peço também permissão a vocês para que a gente transforme esse momento numa entrevista, num momento que a gente possa aprender com o professor. Essas são, então, as minhas palavras iniciais. Eu vou passar para ele e, na sequência, a gente dá conta dessa entrevista. Boa tarde mais uma vez a vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, depois do nosso painel interreligioso, que me deixou muito feliz, mais uma vez mostrando a necessidade desse intercâmbio interreligioso e desse respeito pelo diferente. E com relação a Denise, eu posso dizer assim que eu vi Denise nascer na doutrina. Sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito entusiasta, muito ligada à questão do espiritismo. Também tem seu Nicolau aí, o seu pai, que é um ícone da doutrina, foi um dos fundadores do MIEP. E eu estou muito honrado e muito feliz de poder dividir esse espaço com Denise, que está, por onde eu passo, ela está conhecida, está respeitada, está sendo uma referência para a doutrina. E nós rogamos a Deus que ela continue assim. O espiritismo precisa de pessoas que representem a doutrina no conhecimento, na dedicação e, sobretudo, no exemplo. Então, Denise, eu posso chamar de minha filha, né? Eu acho que posso. Pode, sim. Nós já passamos até um dia dos pais juntos, quando viajamos para a Turquia, era dia dos pais, vivemos um dia dos pais lá, né? Como diz a história, a gente pode dizer que já vivemos muitas emoções, sem ter nada a ver com aquele que esse cara não sou eu, né? O cara é outro, né? Que é o nosso querido Roberto Carlos, mas eu diria que a gente já viveu realmente muitos momentos na Turquia e em Israel, que ela também viajou conosco para Israel, e até deu um curso lá para a gente, fez uma palestra muito boa lá em Jerusalém, internacional mesmo, né, como se diz. E eu fiquei muito feliz com o desempenho de Denise e com o que ela deu como colaboração para o nosso grupo lá em Jerusalém. Foi já praticamente no encerramento, não foi, Denise? Foi. Eu acho que foi a penúltima noite que a gente estava em Israel, já concluindo, e ela apresentou aquele trabalho dela sobre Pedro, não foi isso? Foi. Foi muito bom. Tem até uma história engraçada, porque nós estivemos em Israel e chegamos em setembro de 2023, não é isso? E 15 dias depois começou a guerra lá em Israel. Então, aliás, lá na faixa de Gaza, né? E aí, nesse período, logo em seguida, eu fui viajar também e uma pessoa me reconheceu no aeroporto em Recife. Ele disse assim: você é a Denise Lino? Eu disse sim. Ela disse: menina, tu estava lá com o professor Celestino, vocês escaparam da guerra. Eu fiquei pensando que ela queria que a gente tivesse morrido, né? Coisa de nordestina. Menina, tu estava lá com o professor Celestino, vocês escaparam da guerra. Porque, de fato, foi muito próximo. Foi uma semana só, viu, Denise? Isso. A gente saiu de Jerusalém, os tabernáculos, porque era meio de setembro, já estavam todos armados para começar a festa das chamadas cabanas. Em hebraico se diz Sukkot, que é o plural de barraca, Sukkah. E nós saímos e uma semana depois começou o processo. Ligaram para mim, você não me encontraram não, mas ligaram para mim, você ainda está em Israel, porque curiosamente eu continuei fazendo o evangelho uma semana depois. Depois, lembro. Aí achava que eu ainda estava lá. Ave Maria, o senhor ainda está em Israel, como é que está aí a situação? Eu disse: olha, minha filha, tenha medo não, eu já estou no Brasil, eu cheguei uma semana antes, mas a guerra só ia começar quando eu chegasse, nem se preocupe. Que... Simples assim, né? Deu tudo certo,
Graças a Deus, né, Denise? Simples assim. Então, meus caros, meus queridos e minhas queridas, o tema desse painel é a mulher ante Jesus. Normalmente nós vemos esse tema assim, Jesus e as mulheres, e há muitos livros, muitas palestras, muitos seminários, mas esse tema hoje trouxe uma singularidade, né? A mulher ante Jesus. E eu fui buscar na obra do professor Celestino o livro que ele escreveu, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. É esse livro que eu tenho aqui em mãos, no qual ele tem vários capítulos sobre as mulheres. Eu vou citar aqui para vocês. Ele escreve o capítulo 14 sobre Maria, a mãe de Jesus, o 28 sobre o papel da mulher na Bíblia, o 29, Jesus e as mulheres, 30, a samaritana, 31, a mulher adúltera, 32, a mulher sirofenícia, 33, Joana de Cusa, 34, Susana, 35, a pecadora arrependida, 36, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e 37, Madalena ou Magdala. Então, com esses capítulos todos, nós temos material para muito tempo de conversa, mas nós iremos até às 18 horas. Então, professor, com esses capítulos que o senhor escreveu, eu queria começar lhe perguntando se há uma justificativa para essa sequência e se ficou alguma mulher que aparece na convivência com Jesus e que o senhor não relatou nesse livro e que está esperando um próximo texto. Olha, Jesus foi um ser incomparável nesse sentido. Porque hoje a gente sabe, como espírita, que não existe sexo para o espiritismo. O espírito não tem sexo. Ele pode estar num homem ou numa mulher quando passa por aqui. E Jesus, com certeza, já tinha toda essa consciência. E ele não via mulher, ele via um ser espiritual que merece igualdade, respeito, atenção. E foi assim que ele agiu indiscriminadamente ou indiferentemente em todas as suas situações, transferindo sempre um amor incondicional e um respeito. Porque Jesus, eu não esqueço daquela passagem que ele, no meio daquela política, vamos dizer assim, em que os publicanos eram odiados. Um publicano em Israel não tinha direito nem de entrar numa sinagoga. Era como se a gente não deixasse determinada classe entrar num centro espírita, por exemplo. Era algo assim muito preconceituoso. Eles detestavam os publicanos. Por isso que Jesus criou uma parábola do fariseu e o publicano. E Jesus, quando ele escolhe Mateus, que é um dos seus discípulos, que foi assim uma escolha que eu acho maravilhosa, porque é quem melhor fala historicamente do homem Jesus, na verdade, na visão messiânica, na visão do Messias. Jesus chamou o publicano como se dissesse assim: todos são filhos de Deus, e eu vou prepará-lo para ser alguém que deixe uma história registrada, e realmente assim o foi. E para comemorar ainda a escolha, ele foi jantar na casa de Mateus e de todos os cobradores de impostos e pagãos que existiam por ali. Isso criou um problema sério, porque os fariseus, que eram os ortodoxos daquela época, os responsáveis pela Torá, pela tradução, pela interpretação dos textos sagrados, era tarefa dos fariseus. E a gente não quer que Jesus seja fariseu, mas ele era fariseu. Aqueles fariseus que Jesus tanto se preocupava de criticar, era para chamar a atenção. Era o zelo dele pela classe, porque eram os que mais conheciam a Torá. Eram aqueles que tinham condições de trazer as melhores informações da mensagem de Deus para o povo hebreu naquela época. Então Jesus queria que eles fossem alguém que o que eles dissessem, eles fizessem. Porque Jesus era um fariseu, mas Jesus era autêntico, não cometia gafes. Então era como se fôssemos nós espíritas, tendo o zelo e o cuidado de fazer com que um espírita não representasse mal a doutrina. Era nesse sentido que Jesus se preocupou tanto com isso. E os fariseus não tiveram coragem de falar com ele na época, porque ele foi jantar com um publicano, e foram criticar os discípulos dele. Aí é que ele dá aquela resposta: não são os bons que precisam de médico, mas os doentes. E as mulheres,
a gente também não conhece muito bem a questão de a mulher no judaísmo. A mulher no judaísmo, eu diria a vocês que no Ocidente é um dos seres mais respeitados. O judeu não é o machista que muita gente acha que é. Pelo contrário, a mulher determina muita coisa no judaísmo. A mulher, quem você veja que Jesus respeitou tanto as mulheres que ele colocou uma mulher numa parábola dele, que é a mulher e a dracma. Não é lá em Lucas, nas 3 parábolas da misericórdia. E a mulher no judaísmo é quem dava, que ainda hoje é quem determina a chegada do Shabat. Ela que acende a vela do Shabat. Ela tem um papel de conceber e educar os filhos. Por isso que Jesus diz, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João, porque a mãe é quem educa. E se vocês observarem na parábola do filho pródigo, que Jesus está falando dos homens, não aparece mulher nessa parábola. E não é porque ele fosse machista, não. É porque o papel da mulher no judaísmo é atender a família, servir da sala para a área íntima da casa. A mulher é quem educa e é quem sabe e quem entende todos os problemas dos filhos. O judeu fica mais ligado à oração e ao trabalho, mas não significa que por isso ela seja inferior. Ela é respeitada. E olhem, para quem não conhece, a mulher judia é mais braba do que a nordestina, porque eu acho que no Brasil a mulher mais braba que eu conheço é a nordestina, não é? Basta ver que Maria Bonita dava grito em Lampião e ele dizia: que é isso, santinha, né? Para vocês terem uma ideia. Então significa que havia um contexto histórico da época. Por isso que Jesus teve tanto zelo de mostrar, quebrar umas certas barreiras, que aqueles rituais não eram prejudiciais, mas não eram necessários. Então ele se apresentava como alguém que tratava a mulher como ela precisava tratar. E quanto mais discriminada, mais ele amparava. É por isso que eu não fiz uma ordem aí, porque se eu quisesse fazer uma ordem didática, eu teria começado por Marta e Maria, que são 2 mulheres do Evangelho que Jesus se relacionava muito e que ele usou assim de uma certa forma como as representações eu diria da busca pela espiritualidade e da busca pelo trabalho, pelo zelo da casa. Então vamos falar sobre ela. O roteiro aqui a gente vai alterando, né? Vamos falar sobre essas 2, Marta e Maria. Como o senhor hoje, né, ao longo desses anos todos, pensando sobre esses exemplos, né, descreveria melhor essas 2 personagens que são arquetípicas? Ultimamente eu ando pensando que nós parecemos muito com Marta, porque nós reclamamos, lamentamos, pedimos a Jesus, né, Senhor, mande alguém para ajudar, Senhor, né? Depois, se a gente tem problema, alguém na família está doente, a gente chora, como Marta, né? Mas acho que quase nunca a gente tem a atitude de Maria, que me parece, à luz do Espiritismo, aquele espírito que reconheceu Jesus como Messias sem que ele precisasse se apresentar. Meu raciocínio está correto? Certíssimo, Denise. Jesus diz isso, inclusive, no diálogo que ele tem com Marta. Por que tanto zelo, Marta? Porque ela foi, além de ela não estar ouvindo Jesus, ela queria a casa arrumada, não é? Naquela época aparece ela com a ânfora, que a mulher era que ia buscar água nas fontes, não tinha água encanada, mas ela ficava incomodada de chegar em casa, ter comida para fazer, ter casa para varrer, coisa para arrumar, e ela se acabando, né? Que era o temperamento dela, de não aguentar ver nada fora de lugar. Enquanto Maria estava lá no seu êxtase, né, sentada, embevecida. Eu me lembro de Paulo e Tecla, né, o Francisco de Assis e Clara, né, que se embeveceram assim pela oratória deles. E Maria aparece, inclusive, quando a gente esteve lá em Betânia, a igreja que foi feita sobre a casa deles, tem 3 fotografias, 3 ícones: Maria, Lázaro e Marta. E Marta com a ânfora
E Maria com as mãos abertas, assim como se estivesse em transe mediúnico profundo. E Jesus disse: Marta, por que tanto zelo, por que tanta preocupação? Maria escolheu o melhor. Então ela estava realmente envolvida na espiritualidade de Jesus. Foi aquela que mais sintonizou. E na morte de Lázaro, ela foi depois de Marta encontrar Jesus, mas todos, quando ela foi mostrar Jesus onde era a tumba, todos choraram com ela, porque ela ficava em casa chorando a morte de Lázaro, e de 3 a 4 horas ela voltava à tumba e chorava de novo, lamentava novamente. Então Maria é aquela mulher que, segundo Jesus tomou como padrão, porque escolheu a sintonia com a espiritualidade. Então a tua pergunta tem tudo a ver. Ela é o símbolo da mulher que se espiritualizou e sintonizou numa situação de êxtase. Ela esqueceu até mesmo de se alimentar. Ela não estava preocupada com nada. Ela queria usufruir não só do que Jesus ensinava, mas das energias dele. Porque eu tive perto de Chico Xavier, almocei com Chico Xavier, mas eu não conseguia almoçar. Eu só me derramava em lágrimas, porque a energia que o Chico transmitia era tão serena, tão suave, que você sentia um prazer, uma alegria tão grande de estar ali, sem explicação, que você não sustentava suas lágrimas. Agora imagina Jesus em sua casa, em né? sua casa. Para jantar com você. Para jantar com você. Eu deixava até de comer, de fazer qualquer outra coisa, porque eu almocei, quer dizer, entre aspas, mas eu não almocei, né? Eu gastei água, eu fui tomar depois água e eu fiquei quase desidratado pela emoção de poder almoçar com o Chico. Toda hora eu me tocava assim, dizia Chico. E não teve fome por umas boas horas depois. Isso, não tive fome. Eu, por mim, eu renunciaria mais a uma semana sem comer para ficar com Chico. Imagine Maria com Jesus. Agora vamos falar daquela que eu acho que é a mulher mais inteligente de toda a Bíblia, pedindo desculpas ao senhor, que é um especialista, mas uma leitura muito particular. Para mim, a mulher mais inteligente, com certeza, do Novo Testamento é a samaritana. Porque ela tem, para mim, o que se chama uma inteligência linguístico-narrativa. Sendo samaritana, ela dá prosseguimento ao diálogo com o judeu, que é Jesus. Inicialmente, repetindo aquele aspecto cultural. Como é que tu, que és judeu, vai se dirigir a mim, que sou uma mulher samaritana? Mas ela, ao prosseguir com aquele diálogo, ao entender a metáfora ali da água viva, é uma mulher que reconhece o Messias, que percebe, né? E aí eu queria que o senhor discorresse sobre essa mulher samaritana, como era essa relação dessa mulher samaritana que depois sai anunciando Jesus por onde vivia. Olha, vamos falar do contexto social e cultural. Vocês vão ver lá no Evangelho, Jesus dizia para os discípulos deles: não entre na terra dos samaritanos. Aí a gente diz assim: Jesus discriminava alguma sociedade, alguma coisa? Não. Jesus tinha zelo pelos discípulos que estavam começando o ministério, que não tinham a capacidade de entender o processo judeu-samaritano, porque era uma história antiga, política, de história, desde a divisão da Palestina, antiga Palestina, entre Samaria e Judá. Reino de Israel no sul, com 10 tribos, que era a capital da Samaria, os samaritanos, e Reino do Sul, Judá, dividido por quê? Porque os 2 filhos de Salomão, quando o pai morreu, se dividiram. Um foi ficar com o rei de Judá, no sul, onde pegava a Judéia, Jerusalém e a tribo de Judá e de Benjamim, e as outras 10, que se chamava Reino de Israel, capital Samaria, dirigida por Jeroboão, e a outra por Roboão. Isso criou uma divisão política que, quando o reino do norte foi atacado pelos assírios, que foi invadido, levaram todos os samaritanos para a Babilônia, para a Síria, e trouxeram assírios e jogaram dentro
do reino de Israel para que houvesse uma poluição, porque aquilo para eles era uma invasão de impureza. Então aquele povo ficou discriminado. O judeu disse que ainda hoje considera as 10 tribos perdidas, que não foi encontrada até hoje, ele ainda vive procurando. E o reino do sul, que não acompanhou, não defendeu, nem nada, foi também atacado 50 anos depois e foi para a Babilônia, agora pelos babilônios, cativeiro. Quando eles voltaram, que Ciro foi um verdadeiro profeta, permitiu que eles voltassem da Babilônia para a sua terra e reconstruísse o templo e devolveu todos os tesouros que tinham sido roubados por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, durante a invasão de Jerusalém. Isso criou uma simpatia muito grande pelos persas e por Ciro, que até que os judeus consideram ele um Messias, porque foi um libertador do povo. Só que quando eles disseram, vamos construir o reino, vamos construir o templo de Salomão, então os samaritanos vieram e quiseram colaborar na construção do reino do sul, ou seja, nós daqui do norte, vamos para o sul, vamos construir o nosso templo e vamos ficar juntos, um só povo. O pessoal da Judéia não aceitou. Vocês são impuros. E separaram politicamente e religiosamente. Por conta disso, os samaritanos... Você chegou aí a Samaria com a gente? Mas não foi no Poço de Jacó, não, foi? Não. Não foi. Foi só o Monte Gerizim. Ali no Monte Gerizim, eles construíram um templo para eles. Eles têm uma Bíblia diferente. Eles dizem que Abraão sacrificou Isaac lá no Monte Gerizim, não no Monte Moriá. Então tem uma Bíblia, que eu até tenho a Bíblia do Samaritano, que é escrita em aramaico. Então essa divisão criou um caso sério entre judeu e samaritano. Eles não se falavam. Um homem judeu não apertava a mão de um homem samaritano, como se não fosse pertencente à espiritualidade do judaísmo. E esse caso político isso começou 1000 anos antes de Jesus. Quer dizer, há 1000 anos atrás, quando Jesus chega, ali que foi por volta do século V antes dele, que houveram essas invasões. Quando Jesus chegou, o processo estava na ativa ainda não tinha sanado a mágoa de eles não terem sido aceitos como do povo de Deus, o povo hebreu, os samaritanos. E esse racha foi político, foi religioso, foi de todos os sentidos. Se vestiam diferente, tinham outra Torá, oravam na terra deles, nunca mais ninguém foi a Jerusalém. E tem um detalhe, a gente conhece o Velho Testamento, tem todos os 5 livros de Moisés, e tem os profetas, tem os agiógrafos, salmos, provérbios. Os samaritanos só aceitaram os 5 livros de Moisés, os outros eles não aceitam, até hoje. Estão quase em extinção. Você viu quando a gente chegou lá, como eles são tristes. Eles só tem hoje no mundo, só tem 800 samaritanos, para vocês terem uma ideia. Porque quando eles chegam 18 anos, vão embora. Então, quando Jesus proibiu os discípulos dele, por causa desse rolo que existia. Mas ele foi a Samaria, curou 10 leprosos e mandou os discípulos dele tinham esse mesmo princípio ainda de divisão entre samaritano e judeu. Quando Jesus manda eles a cidade, aliás, antes de chegar na Samaria, Jesus mandou eles na frente. Os samaritanos, ao ver a vestimenta de judeu, maltrataram eles, não trataram bem. E os discípulos vão e pedem a Jesus para descer um fogo e matar os samaritanos. Então você vê que a coisa não era simples. Então, mas Jesus o que é que faz? Quebra o paradigma, vai a Samaria, nunca curvou o caminho, porque quando a gente desce pelo Rio Jordão, era aquele caminho que eles faziam. Quem vinha da Galileia para Jerusalém não passava dentro da Samaria, cortava o caminho e vinha por outro caminho, pelo Vale do Jordão, para poder subir de Jericó para chegar em Jerusalém. Não passava pela Samaria. Ou seja, fazia um arrodeio. Arrodeava, exatamente.
E o que é que Jesus faz? Passou bem do centro da Samaria. Curou 10 leprosos na Samaria. Embora só um veio agradecer. E depois ainda foi ao poço de Jacó. Agora, o que você traz aí para mim é o diálogo da Bíblia que mais me arrepia. Uma mulher mundana, já tinha tido 5 maridos, porque Jesus diz isso para ela, no diálogo que tem. Mas era uma mulher sofrida, mas uma mulher com muito conhecimento de história, uma pessoa que não tinha acesso à cultura, mas ela sabia toda a história e sentia no coração que aquela divisão não era para ter havido. E se valeu de Jesus. E ela foi tão, vamos dizer assim, quando Jesus vê aquela mulher, ela vem chegando com sua ânfora para pegar água do poço ao meio-dia. Por que meio-dia? Porque é a única hora que as prostitutas tinham direito de ir no poço. No outro horário era para as mulheres direitas, vamos dizer assim, para pessoas daquela região. Aquele tipo de gente não podia vir. No pingo do meio-dia, igual ao Nordeste. Exatamente. O sol de Patos, assim, com todo respeito, que Patos, gente, ali é bom. Eu conheço Patos. Já fui fazer um seminário lá, e quando eu saí do Hotel JK, eu voltei na carreira, porque o hotel tem ar-condicionado, e eu não sei porque eu não consegui. Minha esposa inventou de comprar um feijão no mercado de Patos, e quando eu saí, eu voltei correndo para dentro do... Eu só não fui porque eu não queria trazer cozinhado, sabia? Então, nós estamos falando da Samaria, deserto, viu, pessoal? Meio-dia, vocês imaginem, pegue Patos e multiplique por 5 ou 6 temperatura aí, né? E aquela pobre vem meio-dia sozinha, solitária, porque já não tinha mais os 5 esposos, e encontra Jesus sentado. E quando Jesus disse assim: mulher, dá-me de beber, que ele estava esperando os discípulos, ela se assustou. Senhor, olha como ela era. Tu és judeu, eu sou uma samaritana. O homem judeu não se dirige à mulher judia, o ortodoxo, sabia? Não aperta a mão, não abraça. E eu cometi muitas gafes quando eu comecei, porque eu frequentei sinagoga há 5 anos em Recife. E o homem, o ortodoxo, principalmente ortodoxo, não toca numa mulher. Por quê? Porque a mulher, durante o seu ciclo, ela fica impura. E ele não vai perguntar se ela está ou não impura. Ele simplesmente não toca, nem se aproxima. Por quê? Porque se ele se tornar impuro, aí ele vai passar por um processo um ritual para se tornar novamente puro. Veja a diferença. A gente aqui abraça, beija, dá 3 para casar, faz todo aquele aconchego, não está nem aí, não tem esse problema. Mas no judaísmo tinha e tem, até hoje, hein? Porque quando eu fui na sinagoga, que minha esposa conseguiu lá em Recife para eu entrar na sinagoga, foi a esposa do rabino que conseguiu para mim. E eu fui agradecer ela, fui apertar a mão, a mulher encolheu a mão. Eu digo: ela está com raiva de mim, o que foi que eu fiz? Depois foi que eu fui saber o que era que estava acontecendo. Aquela samaritana foi de uma perspicácia, porque quando ela disse: Senhor, tu és samaritano, ou tu és judeu, como é que tu está pedindo água a mim, uma samaritana? Aí Jesus disse: mulher, quem beber da água que você me der, sentirá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede, porque eu sou a água viva. Jesus estava falando da água da fonte, da água espiritual. Porque Jesus foi uma fonte, a água da fonte a gente não precisa cavar nem de uma lata para tirar, ela vem espontaneamente. Eu sou a água viva, e quem beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. Senhor, me dá desta água. Ela já se entregou, não é? Já entendeu esse nível profundo de revelação. De revelação. Né? Aí ele diz assim, aí Jesus perspicazmente diz assim: vai, chama teu marido para vir aqui. Aí ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: respondeste bem, porque já tivesse 5 e agora não tem nenhum. Aí ela é outro susto que ela tem. Por acaso tu és o Messias? E Jesus disse: sou eu que te falo. Aí ela disse que naquele momento ela sentiu
Ele disse assim: Senhor, nosso pai Jacó construiu esse poço. Olha que coisa interessante. Porque os judeus samaritanos são descendentes de Jacó. Porque todos são judeus. O samaritano, o galileu, o judeu, tudo hebreu. Todos são descendentes de Jacó. Nosso pai Jacó construiu esse poço. Que o poço, eu levei 10 viagens a Israel para ir nesse poço. Consegui entrar lá e beber. Eu bebi daquela água. Não foi a água da Samaritana, mas foi da Samaria. Né? E aí ela diz assim: nós construímos um templo aqui no Monte Gerizim. Olha outro sentimento de queixa ou desabafo dela para Jesus, né? Nós construímos um templo aqui no Monte Gerizim porque não nos é permitido orar a Deus em Jerusalém. Então ela extravasou, ela se abriu com Jesus. E Jesus diz assim: mulher, chegará o dia em que Deus não será adorado nem aqui no Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém, mas em espírito e verdade. E quando Jesus disse que ela já teve 5 maridos, que Jesus se revela como Messias, ela saiu em disparada. E dizem os estudiosos, saiu na Samaria gritando para todo mundo. Mulher, para divulgar uma coisa, vocês sabem assim. Não, professor, isso é inteligência linguístico-narrativa. Concordo com você. É saber contar, né? Saber contar, ou então, mas sobretudo contar mais cedo, né? Porque Mateus disse que quando Madalena, que é outra que a gente vai falar dela, quando Madalena viu Jesus, que Jesus disse assim: vai e conta para eles o que tu viste no encontro lá na tumba. Diz Mateus, ela foi usar a narrativa linguística dela, foi correndo. Ela não foi paradinha, não. Ela foi com a língua arrastando para contar ligeiro. Então, Jesus sabia como usar essa narrativa linguística da mulher muito bem. Então, dizem os estudiosos, todos os seguidores de Jesus na Samaria foram consequência desse diálogo dele com a samaritana. É por isso que eu acho que essa é a mulher mais inteligente do Novo Testamento. E eu acho que ela tem um papel que não pode ser comparado ao de Madalena, claro, mas ela é muito perspicaz. É um diálogo que é difícil de entender, um diálogo num nível de de profundidade espiritual, de muito simbolismo, que nem todo fariseu ou um doutor da lei que conversou com Jesus chegou nesse nível de profundidade. Ela falou de um problema político, social e religioso. Num combo ali. Num minuto, né? Num minuto. E ficou, logicamente, para a eternidade. E eu acho que ainda tem o detalhe dessa transformação dela, de sair para divulgar aquela verdade. Ela acabava de se encontrar com a maior verdade, que aplacou certamente todos os seus conflitos, mas não guarda para si. E olha uma coisa a mais: Jesus é o nosso Messias. Veio com a missão de ser redentor, libertador e ungido de Deus, que a palavra Mashiach significa ungido. Ungido de Deus, não foi pelos homens. E Jesus escolheu uma mulher samaritana, discriminada, oprimida, excluída, sem respeito da sociedade, para se revelar pela primeira vez como Messias. Ele não foi buscar outra pessoa, mas uma mulher samaritana. Além de ter criado a parábola do bom samaritano, que é riquíssima, além de ter curado 10 leprosos na Samaria. É um novo paradigma, de fato, né? Bom, em função do tempo, há muitas outras mulheres que eu considero inteligentes, mas nós vamos passar para aquela que está hors concours, fora dessa ordem, que é Madalena, que é uma personagem, no sentido positivo aqui da palavra personagem, muito mal compreendida ao longo da história. Reparações históricas vêm sendo feitas, mas entre nós espíritas mesmo, nós confundimos muito Madalena com a mulher adúltera, com a mulher do vaso de alabastro, com a pecadora. E eu queria que o senhor nos falasse sobre ela e nos trouxesse a sua impressão pessoal desse espírito tão grandioso que teve ali para a par com Jesus. Eu diria que espírito grandioso e injustiçado. Madalena, a palavra Madalena vem da cidade que ela morava, Migdal, que significa torre. Você esteve lá, as ruínas de Migdal são imensas, estão escavando já bem uns 10 anos, Denise. Quando a gente começou lá, tinha só a plaquinha.
Hoje já está com mais de 20 anos que eu vou a Israel e a cidade já está só de ruínas, é uma coisa impressionante. Tá? Aquela chamada Via Maris que descia lá da Síria para o Egito e passava ali naquela região. Migdal foi a cidade assim, mais desenvolvida, mais do que Cafarnaum naquela época. Porque Migdal é a cidade de maior comércio de peixe, ela fica bem à beira-mar. E Madalena, o que chama Migdal, Maria de Madalena. A gente nunca deve dizer Maria Madalena, porque Migdal é o nome da cidade. Toda Madalena é de Migdal. E a cidade, como era uma cidade de muito dinheiro, pelo comércio de peixe, então a promiscuidade também era muito grande naquela época, por causa devido à riqueza e tudo mais. E confundiram a Madalena do Evangelho, que está lá em Lucas 8 e Marcos, que ela nunca foi prostituta. Ela é confundida com a pecadora, que lavou os pés de Jesus, ela é confundida com a adúltera, que não tem nome. Mas Maria de Madalena tem nome. E está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e no Evangelho de Marcos, eu não me lembro o capítulo agora. Ela era uma mulher obsediada. Você visitou lá comigo, em 2023, a gente esteve lá, o grupo. As escavações, tem uma igreja em homenagem a ela, muito grande, belíssima igreja. Na igreja tem todos os milagres de Jesus na Galileia, estão na igreja de Maria de Madalena. E tem um quadro que impressiona todo mundo que chega lá, é Jesus encontrando com ela e tirando os espíritos que a obsediavam. Ela era uma mulher obsediada, isso sim. Ela tinha espírito de todos os matizes que você pode imaginar. No quadro a gente vai vendo serpentes, lobos, todos os tipos de vamos dizer assim, licantropia que a gente aprende nas obras de André Luiz e de tantos outros, dos espíritos inferiores, que Jesus retirou dela. Aí você pergunta, e por que é que dizem que era prostituta? E de onde vem isso? Da fama. A Migdal. E outra coisa, quantas Maria tem em Campina Grande? Só o IBGE sabe. Só o IBGE sabe. Muito bem. E uma cidade como Migdal devia ter muitas Miriam, que é um nome muito comum. Então o que é que acontecia? Os soldados romanos, os homens daquela época, vamos dizer assim, aquele estilo patriarcal, do machismo do passado, fazia com que os homens fossem a Magdala ou Migdal procurar os ambientes masculinos e femininos. Aqueles ambientes que os homens iam para fazer suas farras com as mulheres, vítimas, logicamente, da necessidade feminina e da exploração masculina, porque corria muito dinheiro. Onde tem muito dinheiro, tem tudo. E aí, nós temos cidade, por exemplo, lá perto de João Pessoa, tem uma cidade que diz que todos os homens lá não cresce a testa, um calo, alguma coisa. É má fama, né? É má fama. Má fama. Então, se fosse uma Maria, tinha que ser prostituta? Claro que não. Mas como criou-se esse ambiente, que a cidade era uma cidade de promiscuidade, qualquer mulher de lá era prostituta. Mas a Maria de Magdala, narrada no Evangelho, vocês podem dizer, mas Humberto de Campos fala de uma Maria de Magdala que era prostituta, mas ele fala de uma outra circunstância, não é essa do Evangelho. Não estou dizendo que ele não está narrando a história de alguma que era não é que foi do Evangelho. Não, ele narra uma mulher, uma Miriam de Migdal, que tinha essa condição de prostituta, que era uma coisa mais natural. Mas ela nunca foi a pecadora, que era de uma cidade lá da Judéia. A gente está falando de Magdala na Galiléia. Você estava lá, você viu que é longe a distância. Quer dizer, já é pequeno, uma comparação ao que as pessoas dizem que era ali vizinho. Não é. Aquela que lavou os pés, a pecadora, era de uma cidade lá da Judéia, não era da Galiléia. Então essas questões a gente tem que saber separar o joio do trigo. Agora, Miriam de Migdal, aquela que é obsediada, que Jesus se obsediou e que ela seguiu Jesus, foi uma mulher excepcional. Mas
foi tudo menos prostituta. E um espírito ali dentro do planejamento de trabalho com Jesus, né? Porque no capítulo do seu livro, à medida que o senhor descreve como ela chega para esse trabalho, que é também do ponto de vista histórico, uma personagem que vai ficando apagada, porque esses livros foram escritos por homens. Exatamente. E imagine a liderança que ela tinha, que também não era aceito por eles, né? É tanto que a gente pode observar que quando Jesus pode ser, se não fosse o machismo, até vamos sem querer nenhuma crítica, mas dentro da história e do conhecimento, a própria história mostra a discriminação daquela época da mulher. A própria igreja, até hoje não tem mulher que seja padre, que celebre, o que mostra que... E tem mais um detalhe, o Papa Gregório o Grande, ele fez uma carta, que eu até botei no meu livro, dizendo que aquela que lavou os pés de Jesus e enxagou com seus cabelos não era nada mais, nada menos do que Madalena. Foi ele quem trouxe isso para a história da igreja. Foi o Papa Gregório. Mas não existe isso a nível de evangelho. Então você observa aquela história: crie fama e deite na cama. Não é? Mas ela foi uma mulher muito tão elevada, o que o evangelho de Tiago, lá no seu capítulo que fala dela, diz que ela tinha encontros com Jesus em particular. Jesus tinha uma forma diferente de tratá-la, que causava ciúme aos discípulos, mas não porque fosse alguma coisa de relacionamento entre homem e mulher, não. Era porque, e até quem diga que o evangelho de Tiago diz assim: Jesus beijava com frequência que podia ser na face ou em qualquer outro lugar, mas diz os estudiosos que o local que Jesus beijava Madalena, o bicho comeu, a traça comeu no pergaminho, e D'Ambral botou na boca. No livro o Código da Vinci. E o Papa proibiu, foi pior, porque o que é proibido é que o povo compra. Eu acho que D'Ambral ainda hoje agradece ao Papa ter proibido, porque vendeu bilhões de cópias no mundo todo. E aí o Papa Gregório fez isso para quê? Porque ele queria rebaixar Madalena e elevar Maria, mãe de Jesus. Mostrar os dois extremos e mostrar que até as prostitutas podiam ser santas. Tudo isso está por trás de uma política que todos nós somos vítimas, no bom sentido, daquilo que foram as consequências dos dogmas, dos concílios, de tudo aquilo que a primeira religião cristã oficial depois do século IV elaborou para dos seus postulados constar tudo isso. Mas tudo interpolação, criação. Eu não estou aqui para defender Maria de Madalena, que eu não tenho nem essa condição e nem ela precisa da minha defesa. Mas historicamente, com base no Evangelho, aquela Maria do Evangelho nunca foi prostituta. Pelo contrário, uma mulher livre e tão respeitosamente, porque o beijo, só para dizer a vocês, o beijo na face, naquela época representava uma transferência de espiritualidade. É tanto que quando Judas beija Jesus, Jesus ignora. Tu me entregas com um beijo, como se fosse, olha, beijo é uma transferência espiritual, nunca um sinal de entrega. Então, por isso que muita gente foi na onda da obra de D'Ambral, para achar que porque Jesus beijava ela na boca, ela era amante de Jesus. E daí veio um cara que formou uma dinastia dos Merovingios, que foi parar na França, e teve reportagem de uma TV do Brasil, que foi bater lá para entrevistar os filhos de Jesus, descendentes de Jesus, como se isso fosse importante. Para mim não tem importância nenhuma. Se Jesus fosse casado, não teria mudado nada no meu conceito, mesmo porque a Torá, o primeiro mandamento da Torá é crescer e multiplicar. Então, ser celibatário ou ser virgem é que é contrário à lei natural, segundo a própria Torá que Jesus conhecia. Então, o que nós temos que saber é que Maria de Madalena foi muito distinguida por Jesus. Se não fosse o machismo, como Denise levantou aqui, ela devia ser considerada o primeiro discípulo de Jesus, o primeiro maior e grande. Por que ela escolheu ela para se apresentar logo depois da sua ressurreição? A primeira pessoa foi a ela, porque ela era importante, mas isso causou
ciúme, que quando ela chegou lá, coitadinha, toda eufórica, cansada, usando a sua, como é que tu disse? Inteligência linguística. Usando narrativa. a inteligência linguística dela, Pedro disse assim: vocês vão acreditar na conversa dessa mulher? Ora, gente, aí a gente está vendo que Pedro não aceitou de maneira nenhuma que ela fosse a portadora, até que outros viessem confirmar o fato. Professor, estamos chegando no final já aqui do nosso tempo, e só para a gente concluir, a pergunta eu sei que demandaria mais tempo, mas o senhor vai fazer isso sinteticamente. E Maria, a mãe de Jesus, Nossa. Que espírito é esse? Quem sou eu para falar da Maria? Eu ia perguntar, que percepção o senhor tem hoje desse espírito? Nossa, eu tenho uma admiração por Maria. Gente, vamos pensar um pouquinho. Imagine alguém que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus. Precisa de apresentação, precisa de currículo. Depois de Jesus no planeta Terra, para mim o segundo maior espírito é Maria. Porque ela veio, uma mulher distinta, diferenciada, uma mãe perfeita, uma mulher como Lucas, que é quem melhor realça, foi quem melhor pintou o quadro de Maria, foi Lucas. E essa mulher viveu cuidando de Jesus, acompanha o filho. Ela era tão preocupada que quando Jesus começou com aquele movimento na Galileia, ela foi com os irmãos buscar Jesus. Tua mãe, teus filhos, teus irmãos estão aí te procurando. Foram atrás de Jesus, porque ela tinha zelo. Ela achava que o movimento que estava se criando podia prejudicar o filhinho dela, com 36, com 39 anos, mais ou menos, 38. Jesus não morreu com 33 anos, ele morreu no ano 33, não estou obsediado, não estou errando a data. Ele morreu no ano 33, mas ele não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano -4. Então faz as contas aí que foi da 37 para 38 anos. Então, aquele homem para Maria era o filhinho dela. Eu vou atrás de Jesusinho, que os meninos estão querendo prejudicar meu filho, coisa de mãe. Mas ela foi tão digna em todos os momentos que Lucas aqui diz. Todas as situações, todas as dores, ela guardava em silêncio no seu coração. Durante todo o episódio da Via Sacra, onde Jesus carregou aquela cruz, desde o Palácio de Pilatos até o Gólgota, a gente não vê um escândalo de Maria. Imagina, uma ação de uma crise histérica. Nada. Recebeu o filho da cruz, botou no colo, chorou com ele ali, sabendo, tendo certeza do que estava acontecendo. Seu coração falava de que aquilo estava tudo no projeto de Deus. E ela, como ela diz a Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor, acolher o corpo do meu filho, que seu espírito a partir de agora vai ser glorificado. Porque Jesus morreu numa cruz como um cordeiro, mas despertou como um leão, e entrou na espiritualidade como o maior espírito que já esteve nesse planeta. E ainda hoje nós estamos aqui por causa dele. Então Maria, olha, Denise, sem adjetivo, sem qualificação verborreica ou o que você quiser, mas para mim eu acho que é um espírito que me emociona até de ver. Ela foi tão elevado que como mulher ela se anulou. Tem muito pouca coisa sobre ela. Mas por quê? Porque ela fez o papel mais difícil, aquele de ficar nos bastidores, viúva. Imagina, viúva, quando o marido morreu, Jesus tinha 14 anos, e cuidou dessa mãe até entrar na vida pública, porque depois que ele entrou na vida pública, não houve mais condições dela ter acesso, nem ela nem os seus irmãos, que achavam que ele era louco, tinha todas aquelas questões. Mas depois que se formou a primeira comunidade, todos aderiram, e o próprio irmão dele, Tiago, foi quem assumiu a igreja de Jerusalém. Não foi Pedro, hein? Pedro foi depois, mas quem dirigiu a igreja da ressurreição de Jesus até o ano 62 foi Tiago, o irmão de Jesus, que morreu no ano 62. E aí então Pedro assumiu, e outros que foram na sequência. Alguém dizendo que Pedro foi o primeiro Papa, mas também é outra coisa que, olha, falar essas questões a gente teria que ter bem mais tempo, viu, Denise? Porque eu estou aqui fazendo tudo que eu posso, resumo o máximo que eu quero, mas não dá para dizer tudo que precisa.
E nós chegamos também no nosso horário, né? E para concluir aqui, eu separei do livro Parnaso de Além Túmulo um poema intitulado Ave Maria, de Amaral Ornelas, que é um poeta brasileiro que volta pela mediunidade de Chico Xavier, e a nossa forma de homenagear Maria, a mãe de Jesus, e todas as mulheres que estiveram ante Jesus com essa atitude de reverência, respeitosa, colaborativa. A gente percebe que as mulheres têm essa disposição colaborativa para com Jesus, e a primeira delas foi Maria, por ser a sua mãe. Então o poeta diz o seguinte: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e de bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Essa poesia, eu tenho uma lembrança dessa poesia maravilhosa. Quando a primeira vez que eu fui na casa de Maria em Éfeso, nós saímos de Esmirna, e Marlene, lá de Belém do Pará, professora, colega de viagem, de Esmirna até Éfeso, até a casa de Maria, nós íamos cantando Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Roberto Carlos, e todo mundo em vibração. E Marlene recitou essa poesia. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu relembrei Roberto de Campos Boa Nova contando, porque nós chegamos lá, o frade nos recebeu muito bem, ele botou todo mundo na capela, deu uma bênção para todo mundo, e eu senti muita presença da minha mãe espiritual, Dona Helena, que chama Maria também, e que era filha de Maria, e eu senti a presença dela lá, que foi quem fundou o Bom Samaritano, a casa que nós dirigimos hoje. E ali, quando terminou, que eu saí da casa de Maria, eu e um casal amigo nosso do Rio de Janeiro, eu olhei para o mar Egeu e vi o mar, na mesma condição que Humberto de Campos narra a visão que a gente tem da casa de Maria, do mar Egeu, e conta que ela atendia os pobres, os doentes, e que no final do dia ela estava cansada e sentou-se para fazer uma oração na casa e começou a dizer: oh meu Deus, quantos pobres, quantos peregrinos, quanta fome, que posso fazer ainda mais para ajudar esse povo? Que ela morava lá na montanha, bem distante, que João colocou ela lá para não ficar por causa do acesso de muita gente, curiosos e etc. Aí ela escuta uma voz: mulher, cheguei. E ela ouviu aquela voz e disse assim: meu Deus, de quem é essa voz? Eu conheço essa voz. E aquele vulto peregrino que chegava já ao anoitecer, passou por trás dela, e quando chegou da frente, estirou as mãos, e ela viu a marca dos cravos na mão. E ela olhou e disse: oh meu filho, é você? Sou eu, mamãe. Ela beijou-lhe as mãos, ajoelhou, beijou os pés, a marca dos cravos e a marca da lança no peito. E depois ele disse: sou eu, minha mãe, eu vim te buscar para o reino das bem-aventuranças que Deus prometeu aos seus eleitos. Vem comigo. Abraçou-a, colocou nos braços e subiu com ela. E no dia seguinte, João em Éfeso recebeu a notícia que Maria havia desencarnado. Colocaram ela numa gruta lá próximo, e até hoje ninguém nunca mais achou o corpo dela. Mas é uma história que mostra o tanto que essa mulher é importante na vida da gente, sobretudo por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o que dispensa maiores apresentação e comentários. Muito obrigado a vocês, a Denise também pela boa entrevista. É isso então, gente. Muito obrigada, e voltamos com o pessoal do cerimonial.